Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos fazer agora a correção da questão número 42, aplicada no vestibular estadual da UERJ, no exame de qualificação, no primeiro exame de qualificação do ano de 2024. Vamos lá? Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Tal processo de separação é denominado de: opção A, filtração; opção B, decantação; opção C, destilação; opção D, sublimação. Então, para resolvermos essa questão, basta identificarmos, por meio das próprias palavras, o significado dos processos, né? Primeiro, ele fala que é uma mistura heterogênea. E aí eu tenho os componentes dessa mistura heterogênea. É água e óleo. Ou seja, ambos são líquidos. É ilustrado na representação aqui ao lado. Então, se são líquidos, então o processo denominado filtração não nos atende. Porque a filtração se caracteriza por uma separação de misturas heterogêneas nas quais um dos componentes é sólido. Ele fica retido no sistema, no aparato, e enquanto a outra parte flui, seja essa o material que flui seja líquido ou seja gás. Nesse caso aqui, eu tenho dois líquidos, então não é um processo de filtração. O processo que vai nos atender vai ser o que a gente chama de decantação, que aí você tem dois líquidos, dos quais a densidade é o fator que promove a separação desses dois, além do fato deles serem immiscíveis, ou seja, não se misturarem por completo, né? Não se solubilizarem um no outro de modo considerável, né? Então, vai ser essa a nossa opção correta. Por que que as outras duas opções estão incorretas? Já que é tão importante você entender o porquê das duas opções serem erradas. Destilação é um processo de separação de dois líquidos ou de um sólido que esteja solubilizado em um líquido. Nesse caso, envolve aquecimento. Eu preciso que os pontos de ebulição sejam distantes o suficiente para eu poder fazer uma separação adequada. Então, aqui, como envolve aquecimento, e não tem esse processo de aquecimento aqui, então essa opção também não nos atende. E sublimação seria a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Quando eu tenho dois sólidos misturados, ou tenho um sólido e um líquido. Então, nesse caso, eu também precisaria realizar um aquecimento para poder promover a separação dos componentes, e teria que ter, no caso, até um sistema de resfriamento, poderia ser, no caso aqui, a substância. Se eu colocasse um balão em cima com água, eu faço o aquecimento, o material ele vai se separar, vai se depositar na superfície mais fria, de modo a garantir a separação entre eles.
Então, esse processo também não os atende. No geral, essa questão aqui também não é uma questão complicada, é uma questão trabalhosa. Ela exige do candidato uma série de conhecimentos sobre os processos de separação de misturas. Então, é importante conhecer esses processos, conhecer os componentes, o estado físico dos componentes, para poder responder ela com segurança e não ter, por consequência, nenhuma dúvida, porque não existe questão fácil, né? Não existe questão ponto ganho. Todas as questões elas têm um grau de importância, todas as questões elas estão ali para um único motivo: saber se o candidato está apto a ser merecedor da vaga que está sendo ofertada. Então, isso requer uma dedicação daquele que está se candidatando à vaga. A pessoa tem que se dedicar aos seus estudos, tirar dúvidas. Isso tudo tem que ser buscado durante todo o processo que envolve a busca pela aprovação. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.